Olá, sejam todos muito bem-vindos a este espaço de Conexões, o podcast das Conexões, que é este espaço onde eu recebo convidados que estão aptos e dispostos a compartilhar os seus conhecimentos, as suas histórias inspiradoras, tanto para você que quer empreender, quanto para você que já empreende. Este é o espaço ideal para você se conectar com estes conhecimentos que são compartilhados por aqui. E hoje eu vou receber convidadas que vão falar sobre autoconfiança para o sucesso profissional, liderança feminina e seus aspectos chaves e como manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Preparem-se para se inspirar, aprender e receber muito conhecimento. Eu sou a Andréa Adélio, a sua anfitriã nesta jornada. Vamos nos conectar? E eu quero começar apresentando para vocês as nossas convidadas, estas mulheres empreendedoras que têm aí uma trajetória inspiradora e com certeza você vai aprender muito com elas. Nós vamos aprender porque eu também estou aqui disposta a absorver tudo, anotar tudo que elas têm para compartilhar conosco. Então eu vou conversar com a Neide Vargas, ela que fala sobre segurança e saúde ocupacional, a importância destas práticas no ambiente de trabalho. Ela é técnica em segurança do trabalho, atuou mais de 20 anos em diversos ramos, transporte hospitalar, automotivo, eletrônica, onde desenvolveu equipes de trabalho, avaliação de riscos e aplicação de medidas preventivas ou indicação de correções de acordo com as NRS, visando a proteção do trabalhador. Este é um assunto que às vezes a gente não conhece muito, né? Não domina muito, mas que é imprescindível para todos nós que trabalhamos, seja como empreendedores ou não, mas nós passamos por essas situações, porque se você vai a uma empresa e que ela não tem esse cuidado, você também pode correr alguns riscos. Então a gente vai conversar sobre tudo isso hoje. E eu vou conversar também com a Vera Adib. Ela vai falar sobre liderança feminina, os 3 aspectos do crescimento feminino nos negócios e na vida. Ela é mentora de mulheres e negócios, empresária por mais de 20 anos na área de educação, especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar, fundadora da FATEC no Paraná, coautora do livro devocional Diário de Provérbios, faz mentorias para mulheres que desejam liderar suas vidas e negócios com leveza e propósito. É para nós, né? Fala a verdade. Tem muito conteúdo poderoso aqui, então nós vamos explorar bastante a Vera aqui hoje. E eu recebo também, com muita alegria, a Cláudia Miranda, ela que vai falar sobre autoconfiança, subtema a importância de acreditar em si mesma para obter sucesso na carreira. Ela é mentora de carreira, ajuda mulheres a enxergarem o seu potencial e alavancarem as suas carreiras. Fala a verdade, tem ou não tem conteúdo poderoso aqui para a gente se divertir bastante hoje? Então, vamos lá para o nosso bate-papo. E eu quero começar, então, conversando com a Vera. A Vera que tem aí 3 aspectos importantes para a gente potencializar aí a nossa carreira, não é verdade? Seja bem-vinda, Vera. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todas vocês. Que bom. Vera, conta para nós, então, nesse trabalho seu aí, não precisa cita um aspecto, por enquanto, para a gente segurar o povo aqui conosco, né? Um dos aspectos, mas antes até de entrar neste tema, eu gostaria que você trouxesse aí o seu trabalho. Eu fiz aqui a sua apresentação, mas ouvindo de você vai ser melhor a gente entender como que você trabalha. Sim, eu tenho trabalhado como empresária há mais de 20 anos, e dentro dos ramos que eu escolhi trabalhar, que são educação, tecnologia e saúde, o que mais me chamou a atenção foi realmente o da educação. Quando eu fundei a faculdade, o objetivo era trazer o crescimento profissional para as pessoas. Mas depois, ao longo dos anos, eu percebi que a pessoa só consegue se desenvolver de fato na carreira quando ela desenvolve o potencial que ela tem dela como ser humano. É verdade. Então, eu fiz uma transição. Eu cheguei a vender a faculdade para me dedicar a fazer as mentorias para as mulheres empreendedoras, justamente para trabalhar esse aspecto da líder, da mulher como líder, mas entendendo que o papel dela não é só o trabalho e se dedicar a esse crescimento, mas sim olhar todos os aspectos da vida dela
com um propósito de por que ela está fazendo o que ela está fazendo, aumentando o autoconhecimento, que é um desses aspectos que eu trabalho, e dentro desse autoconhecimento, aprender a se valorizar, empoderar esse ser humano maravilhoso que ela é, fazer essa luz dela brilhar para o mundo, porque toda mulher tem a sua mensagem para passar. Toda mulher tem um porquê ela está aqui. E o trabalho dela deve ser, sim, um reflexo desse porquê, desse brilho que ela tem para trazer para o mundo. Então, quando ela compreende que ela pode fazer muito mais mostrando quem ela é, entendendo o poder pessoal que ela tem e colocando isso no trabalho, ela faz com que os clientes dela não comprem só o produto, mas comprem esse propósito porque ela está fazendo. Ou seja, ela traz a essência dela ali, né? Exatamente. Acho que é esse o ponto, né, Vera? Eu não sei você, mas eu percebo que às vezes é muito desafiador, e até quero complementar depois perguntando para a Cláudia, que também trabalha com desenvolvimento humano, é muito desafiador fazer com que a mulher descubra isso, porque todas nós temos esse poder todo que você fala, eu compartilho muito dessa ideia, mas muitas das vezes no piloto automático da vida, né, que as pessoas entram, e principalmente as mulheres com tantas tarefas, que assumem aí tantas responsabilidades, acabam nem se permitindo parar um pouco para pensar e acessar isso tudo que tem aí de tão poderoso para justamente ser melhor, que é o ditado que a gente sempre fala, parar para afiar o machado, né? Se eu continuo tentando cortar lenha com o meu machado cego, eu vou me desgastar mais e vou perder mais tempo. Se eu parar para afiar o machado, eu vou ganhar mais. Eu não sei se você percebe isso também, que às vezes é desafiador acessar. Depois que a pessoa descobre, é um caminho sem volta, né? Não tem como. O autoconhecimento é muito rico. A gente descobre coisas que a gente nem imaginava, né? Mas eu acho que para fazer essa pausa é um pouco desafiador. Você concorda comigo? Eu concordo totalmente com você. Normalmente a gente anda no piloto automático. Eu fiz isso por quase 20 anos. E quando eu entendi o meu processo, que normalmente ele vem... sabe aquela frase, ou você aprende por amor ou pela dor? Então, eu aprendi isso pela dor. Então, eu entendo que se eu posso trazer para essas mulheres, antes delas entrarem numa dor, e essa dor pode ser um prejuízo financeiro, pode ser um rompimento de relacionamento, pode ser um problema de saúde muito grave, um burnout, que ela tem que simplesmente parar. Então, é nesse momento, eu falo muito que Deus para a gente quando a gente não para. Então, quando eu descobri, através da psicologia positiva, dos testes de força de caráter, as minhas 5 forças potenciais, a minha vida mudou completamente. Completamente, né? Eu acredito que sim, mas eu penso ainda que nós que trabalhamos, né, porque eu também trabalho com desenvolvimento humano, embora o meu forte seja realmente a comunicação, mas a minha metodologia, ela trata exatamente disso, porque eu entendo que quanto melhor eu me conheço, melhor eu me comunico, né? Então, a minha trajetória toda é essa, de que eu percebi quem eu era, eu entendi quais eram os meus potenciais e aí a comunicação fluiu de uma maneira muito melhor. Então tinha muita insegurança, tinha muita coisa para ser tratada e eu trago essa metodologia para minha mentoria de comunicação também. Mas eu ainda acredito que eu preciso, né? Eu sinto que eu preciso descobrir algo que seja mais fácil das pessoas, porque senão leva 20 anos para descobrir e fica ali sofrendo na dor. Mas a gente já volta a conversar sobre isso, porque eu quero aproveitar esse gancho e conversar então com a Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda também. É uma alegria ter você aqui. Dentro disso que nós estamos falando, né, Cláudia? Eu vi que você estava ali concordando conosco. Quando a gente descobre isso tudo flui com muito mais leveza, não é verdade? Gratidão, Andréia, por ter me convidado, né? Eu gosto muito dessas conexões, então é muito bom estar aqui hoje com vocês e a gente trazer esse assunto, que autoconfiança, uma palavra que eu coloquei aqui, né, no meu resuminho, autodescoberta, né? Então tem tudo a ver com o que vocês já falaram, e realmente é você se descobrir, para depois você começar a acessar esse poder ilimitado que todas nós temos, essa força que nós temos e que nós não usamos, na grande maioria das vezes. Eu tenho uma jornada de trabalho em tecnologia e eu sempre fui assim, uma pessoa à minha frente. Eu sempre levei em conta o meu comportamento. Então, eu sempre fui atrás das minhas soft skills. Então, como que eu poderia me comportar melhor, falar melhor, comunicação, liderar, ou não liderar, mas ser dona do meu negócio, mesmo sendo não sendo meu, sendo CLT. E essa autoconfiança, ela sempre me seguiu. E quando eu cheguei num certo momento da minha vida, tive ali um problema de saúde. Vamos começar assim.
E eu falei, gente, mas a vida só é isso? Não, a vida não é só isso. A vida tem muito mais aí. Eu tenho muito mais para viver. E aí foi quando eu comecei a me descobrir. E aí sim cheguei nessa Cláudia que é hoje, que eu tenho o maior orgulho, que vem caminhando cada dia e se redescobrindo, vendo a força dessa mulher que tem dentro de mim e usando isso, e melhor, trazendo para as mulheres, né? Porque a gente sabe que as mulheres realmente não se descobrem tão facilmente. Elas se escondem atrás de N coisas. Atrás da família, né? Atrás de um trabalho ruim, atrás de pessoas que estão muito negativas do lado delas. Né? Então, essa autodescoberta ela é fundamental. E eu concordo com você quando fala, né, que precisa mesmo desse Despertar. momentinho, né? Precisa dessa, né? E que pode ser de N formas, como até ela comentou, uma doença, Infelizmente, né, Cláudia? Porque Sim, se fosse por uma alegria, seria exatamente. muito melhor, né? Muito Mais melhor. simples. Mas só que a gente sabe, você sabe que a gente pode aprender por amor também? Claro que pode. Então, seria mais fácil. É verdade. Então, todas que estão nos ouvindo aqui, né, que possam, nesse momento, olhar um pouco para dentro de si e falar, nossa, será que não está na hora de eu começar a me descobrir? Eu ter essa autodescoberta? Exato. E aí eu trouxe também depois, a gente, né, pode falar depois, algumas coisas para facilitar essa autodescoberta. Perfeito, é exatamente isso que a gente precisa. Quero aproveitar então essa pausa e falar com a Neide. A Neide que trabalha com outra área, não trabalha diretamente com o desenvolvimento humano, mas trabalha com humanos, né? Sim. E como mulher, como que você vê aí esse cenário dessa autodescoberta? Você entende que se conhecer melhor também ajuda a fortalecer o trabalho no dia a dia, Neide? Seja bem-vinda, né? Obrigada. Não te dei as boas-vindas. Obrigada por estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. A Andréia, já nos conhecemos em alguns outros momentos, né, Andréia? Verdade. Até nesses encontros também, né? De empreendedorismo e até algumas pessoas relacionadas com o autoconhecimento. Estávamos conversando, eu e a Cláudia aqui no início, né? Ela começou mais ou menos esse processo dela de mudança de 2 carreiras aí, mais ou menos junto comigo, né? Eu vim de CLT, trabalhei aí por 20 e poucos anos na área de saúde e segurança ocupacional, por último em área de consultoria e agora recentemente, pode dizer recentemente, 5 anos atrás no empreendedorismo, que vocês falaram, né, só para dar um link com o assunto, tem toda a relação com saúde e segurança do trabalho, né? O profissional estando bem, ele com certeza vai desenvolver melhor o seu trabalho, ele vai estar mais atento em relação aos riscos ocupacionais que podem ter no espaço físico, por mais que as empresas atendam às normas regulamentadoras, pratiquem, coloquem as campanhas de segurança, efetivamente tenha, dependendo do porte da empresa, um grupo de CIPA, que é um apoio da área de SESMIT, que é a saúde e segurança do trabalhador, os profissionais que estão lá dentro. Esse profissional, com certeza, ele vai gerar melhor qualidade de vida para ele ali naquele ambiente de trabalho, vai estar atento, vai estar digamos assim, com a produtividade melhor. Com né? certeza, e vai ter então, melhores resultados, né? Melhores resultados, com certeza, né? Depois você vai me dar um outro momento de fala para a gente elencar isso aí, mas você tinha falado, será que tem uma conexão aqui? Não, com certeza, até porque quando a gente fala em autoconhecimento, né? A gente fala, eu diria que a gente prioriza, né? As meninas aqui vão concordar comigo, a gente prioriza o bem-estar também, sim, né? Sim, e isso passa naturalmente pela segurança do trabalho, tanto para o colaborador, quanto para o empreendedor, o empresário. Sim. Porque se eu sou uma pessoa que me conheço, me valorizo, eu faço isso para o próximo também. Com certeza. Vou ter todos os cuidados para oferecer para os meus colaboradores o melhor ambiente e com mais segurança, né? Então, com certeza, o processo do autoconhecimento, ele linka tudo na vida, né? Vera, vamos revelar, então, aí vamos começar a revelar. Você trouxe ali no seu tema 3 aspectos, né? Gostaria que você começasse trazendo aí para nós aí quais são os segredos, as chaves que você tem. Bom, dentro da minha metodologia, das mentorias que eu faço, eu trago essas 3 questões que eu entendi que elas resumem de uma forma fácil da mulher entender o caminho que ela tem que trilhar. Porque nós estamos, eu faço uma comparação com atravessar uma ponte. Quando a mulher está buscando melhorar a vida dela, em qualquer aspecto que ela deseje, tanto relacionamento quanto profissional, ela inicia um caminhar. Ela toma uma decisão de para onde ela quer ir. Ela percebe que do jeito que ela está não está bom e ela toma uma decisão de ir para um outro lugar no interior dela, no resultado que ela quer. E esse trilhar é como se você estivesse atravessando uma ponte.
Do outro lado da ponte está o resultado que você deseja. E você sabe que você tem o desafio de passar por essa ponte e que é essa ponte que vai te levar onde você quer, mas nesse caminhar você tem que adquirir conhecimentos. O primeiro deles, que é entender quais são os valores que você tem. Por que você age do jeito que você age? Que forças você tem para agir da forma que você age? Qual é a tua história? O que você traz com você? Que eu brinco que você traz uma mala com você, do teu histórico de vida familiar. E o que esse conteúdo nessa mala está trazendo de bom para você, para essa viagem que você está fazendo através dessa ponte. Então, nesse caminhar é a percepção de si mesma, que compõe o autoconhecimento. Num próximo passo, tem a ver com o que a nossa amiga traz, que é a autoconfiança. Então, se eu entendo quem eu sou, se eu entendo meus valores, minhas forças, reconheço os meus talentos, é um trabalho de você usar essa tua percepção de quem você é para entender que sim, você tem seu lugar no mundo, que sim, você é importante aqui, que sim, você está aqui por um propósito maior. Com certeza. Então, você compõe uma gama de pessoas e situações que traz o desenvolvimento, não só teu, mas da tua família, da tua empresa, dos teus colaboradores, com quem você convive. E a tua autoconfiança ela é trabalhada a partir do momento que você compreende a tua importância. Que você age entendendo que os passos que você está dando vão fazer a diferença na vida de alguém. Então, só para revisar aqui, o primeiro aspecto seria conhecer a sua história. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Sim. O segundo seria a autoconfiança. Autoconfiança. Então, o terceiro você segura um pouquinho para a gente falar daqui a pouco. Mas antes até de você falar desse terceiro, eu queria que você falasse uma coisa que é muito importante e que vem muito à mente quando a gente fala em desenvolvimento humano, principalmente de mulheres, que é o empoderamento feminino. Sim. Esse empoderamento feminino, que é uma palavra que ficou até meio que banalizada nas redes sociais, tem gente que fala assim, não gosto de falar essa palavra. Mas quando a gente fala do empoderamento, é de realmente acessar esse nosso poder interior. Então, eu gostaria que você, como especialista, falasse um pouco para nós a respeito disso. Sim, quando a gente fala de empoderamento, a gente está remetendo à época lá da Revolução Francesa, quando os direitos só eram do homem. Existia até uma declaração do direito do homem e do cidadão. E quando a francesa, que era uma feminista, Guedes, não sei exatamente se é essa a pronúncia, ela percebeu que a mulher ela só tinha o direito de ficar em casa e cuidar dos filhos, não tinha direito a voto, a trabalhar, nada. Ela, então, propôs a declaração dos direitos femininos e aí começou a mulher a trabalhar nas indústrias e por aí veio vindo esse caminhar. Então, a ideia do empoderamento é simplesmente a mulher ser valorizada por quem ela é. Ser valorizada. Simples assim, né? Simples assim. Sim. Simples assim. Simples assim. É que, na verdade, a gente sabe que nesses tempos de redes sociais, né, as palavras tomam uma proporção que, às vezes, não corresponde exatamente ao conceito e ao conteúdo, infelizmente. Mas nós merecemos ser empoderadas, sim, né? Sem esse estigma do que a gente ouve por aí. Eu acho que é bem por aí. A gente já volta, então, para saber o terceiro aspecto e contar um pouco mais. Cláudia, você falou aí a respeito um pouquinho, né, da sua trajetória, e muito brevemente, mas você trabalha bastante com a questão da autoconfiança. Então, você tem algumas pistas que você quer trazer para nós aí sobre como acessar isso? Tenho, com certeza, Andréia. São 3 coisas que eu levo muito em conta. Então, primeiro, valorizar e reconhecer a sua história, né? Então, a mulher voltar para dentro dela e fazer um levantamento de tudo que ela já fez na vida dela, né? Tanto pessoal quanto profissional. E colocar, realmente escrever, sabe? Colocar, olha, o que eu fiz em 2000, o que eu fiz em 2010, o que eu fiz em 2000, quais foram as minhas... Um olhar para si, né? Exato. E aqui, Andréia, não é só as conquistas, as vitórias, e sim os erros, claro, os fracassos, né? Aquilo tudo que trouxe ela até o momento. Então, realmente, valorizar e reconhecer tudo que ela passou nesse período de tempo. E realmente anotar, trazer isso sempre à mente, sempre estar lendo aquilo. Segundo ponto que eu gosto muito de falar, os talentos. Todos nós nascemos com um monte de talentos, com um monte de dons. E esses dons também fazem parte da nossa história. E aí muitas pessoas me perguntam, né? Cláudia, qual é o meu talento? Eu não sei olhar. E uma forma bem simples de você fazer isso é revisitar a tua infância. Porque lá na infância, nós executávamos tudo de acordo com os nossos talentos. Eu mesmo vejo, eu tinha uma escolinha. Eu tinha uma escolinha lá, eu adoro ensinar.
eu tinha uma escolinha, eu tinha tudo. Então, assim, você repara que lá na infância a gente exercita os nossos dons. E é aquilo que é feito naturalmente, sem esforço. Então, por exemplo, a comunicação. Você fala super bem, né? Você está totalmente na comunicação. Com certeza, quando criança, você também falava muito bem. Então, os nossos dons estão lá. Então, eu não sei, sabe? Então, vai lá, revisita. Tá com dúvida? Pergunta para as pessoas que conviveram com você. Né? Elas vão te ajudar a montar essa lista de talentos e habilidades que você tem, que você pode usar agora. E o terceiro é o pensamento sobre a gente. Né? Que esse, para mim, é um dos mais potentes, que pode tanto te levar para cima como te levar para baixo. Né? É a hora que você começa a se fazer de vítima, às vezes, se lamentar, lamuriar, e isso é totalmente negativo para uma autoconfiança. Então, começar a olhar os teus pensamentos, avaliar esses pensamentos diários, e realmente, né, André, é um processo diário. Diário. E, né? e é um processo que exige coragem. Coragem. Porque quando você fala em revisitar a infância, muitas pessoas, às vezes, que têm traumas lá, alguns que a gente lembra, outros que a gente nem quer lembrar, né? Então pensa, não quero mexer nisso. Mas não é, eu sempre falo, não é mexer para ir lá e ficar mexendo na ferida. Não é para ir lá, resolver de vez, né? Isso. Enfim, curar aquela ferida que ficou talvez exposta, que ficou aberta, e aí viver com muito mais leveza e mais paz. Então, assim, mas é um ato de coragem, né? Coragem. É uma decisão que você tem que tomar. Como ela falou, é uma decisão, né? E realmente é ser corajosa. Que tem a ver com a autoconfiança. Que já vai, imagina, é mais um pilar para você aumentar a sua autoconfiança. Olha só como está tudo conectado, né? A frase da minha caneca é: seja forte, corajosa e comunique o seu melhor. Porque se eu tenho força, eu tenho coragem, eu vou levar a minha melhor mensagem para o mundo, né? Então, eu gosto muito dessa frase, trago sempre ela aqui, porque é super E o pensamento importante. fecha aí, né? Nessa tríade, né? Que eu gosto de falar, que é realmente isso. Começar a analisar um pouco os seus pensamentos. Os pensamentos. O que eu penso sobre mim. Como eu me vejo, E o que me eu vejo comunico, no espelho. o que eu comunico para o outro. Né? E assim, às vezes, de repente, uma postura diferente. É verdade. Né? Uma afirmação diária positiva, uma atitude mental positiva, faz total diferença. Total diferença. E é diário. É que eu acho que o ser humano, de um modo geral, tem uma tendência, uma leve tendência, ou grande tendência, não sei, a se vitimizar. Isso. Que é o tal da zona de conforto, que não é confortável, né? Mas assim, tipo, eu já conheço esse lugar, porque coitada de mim, pobre de mim, olha o que aconteceu comigo. E aí você fica nesse lugar, você não vai a lugar nenhum, né? E não tá bom ali, mas também não tem coragem, então é um romper, né? Precisa tomar uma decisão realmente. Então vamos voltar aqui com a Neide. Neide, você falou aí da importância, né? Já ficamos ali mais conscientes a respeito da importância da segurança no trabalho, mas eu queria que você falasse exatamente não qual é hoje o seu trabalho, né? Porque você falou da sua trajetória, de ter trabalhado como CLT e ter essa experiência na área. Mas o que você faz hoje exatamente e quais são os principais aspectos que os empreendedores, os empresários têm que ficar conectados quando têm colaboradores? Certo. Hoje eu atuo com indicação do EPI correto perante o risco ocupacional que a empresa tenha, risco de acidente, risco biológico. Quando você fala em termos técnicos, né, temos que pensar que nem todo mundo aí, né, gente? Que nem todo mundo sabe. EPI. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Perfeito. EPI ficou bem famoso, né, pessoal? Infelizmente, Verdade. uma condição aí da Covid que a gente teve, né? Todo mundo já que até não sabia usar um respirador, uma PFF2 que a gente fala, né? Aquela máscarazinha sem válvula, que é o adequado para o risco biológico, passou a usar. É verdade, Então, ficou comum, né? Exatamente. Eu estava comentando também com uma menina agora essa semana, não adianta a gente adquirir o EPI. Normalmente, os empreendedores, pequenas e médias empresas, às vezes não têm dentro da sua corporação, da sua empresa, uma divisão certa de equipe que entenda um pouquinho sobre a área de segurança do trabalho, ou até mesmo o setor de compra. Às vezes, na correria dele, ele pode cometer um pequeno erro, comprar um equipamento errado. Principalmente essa questão de uso de respirador, tipos de luvas diferenciado. Então, o que eu trabalho? O meu slogan é até assim: mais segurança para quem trabalha, da Labor Safety, né? Que é a minha empresa. Porque eu não quero só ofertar o EPI. Não adianta para mim receber um valor pelo aquilo que eu vendi, né? Ter um lucro sobre isso. Por eu ter trabalhado tantos anos na área, eu vejo a necessidade da proteção. Por mais que a gente esteja lá dentro, como Tec Segurança, orientando, treinando, vai ter sempre o que vocês estão falando aqui, a pessoa, né? É isso mesmo. O perfil. Então, assim, o profissional, ele é contratado. Então, é feito lá uma verificação do perfil dele.
Conforme o perfil dele, às vezes ele não é adequado a uma atividade, até porque pela questão de risco, pode acontecer isso, né? Pessoas, às vezes, mais audaciosas, mais extrovertida, às vezes vai, se não se identificar... Pessoa mais empolgada. Mais empolgada, não vai conseguir executar determinado trabalho que tem que ter uma certa cautela, às vezes, um certo cuidado. Então, isso daí vai lá no perfil de RH, né? Quem vem da área de RH entende e ajusta isso, né? E olha só, fazendo uma pausa, não te cortando, né? Não querendo cortar, mas a importância mesmo do autoconhecimento até para quem contrata, sim, né? De saber, porque se eu vou buscar hoje, né? Eu, André, se eu for buscar hoje uma oportunidade no mercado de trabalho, nossa, meu posicionamento vai ser muito diferente, porque hoje eu já estou trabalhada no autoconhecimento. Sim. Tem muito ainda para desenvolver e descobrir, claro, mas hoje eu já me coloco, já me posiciono diferente. Verdade. E isso implica ali na contratação também, já né? Começa na contratação. E daí, aproveitando da nossa conexão, a gente não combinou nada aqui, a gente sabe que a gente se conheceu hoje, eu não conhecia as meninas também. Nós falamos, elas falaram em 3 pontos, eu também gostaria de citar 3 pontos, perfeito, porque a área ela é muito ampla. Então, assim, se eu for falar aqui de 38 normas regulamentadoras, que são as NRs, que são emitidas pelo Ministério do Trabalho, a gente vai horas e horas aqui, não termina o podcast, né? Mas então a gente tem, assim, 3, a tripé, ou tríade, né? Prevenção, proteção e promoção. Dentro da prevenção, a empresa saber o que dessas 38 normas regulamentadoras diz respeito à atividade dela. Algumas normas vão estar específicas para a atividade. Por exemplo, uma área hospitalar. Existe a NR32, né? Por exemplo, uma área que é a mais recente, a NR38, foi a última editada. É norma regulamentadora. É norma regulamentadora, né? Do Ministério do Trabalho. Ela é específica para quem trabalha na limpeza urbana. Então, cuidados com esses trabalhadores. Então, assim, nem todas as normas elas vão ser características de uma determinada atividade. Então, vai ter normas gerais, por exemplo, EPI. Qualquer empresa que precisa usar uma luva, por exemplo, que é um dos EPIs mais comuns, mais simples, ou um calçado de segurança, ela vai estar vinculada à NR6. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, são várias normas, não tem como falar de tudo. Mas falando aqui da prevenção, então a empresa identifica as normas que diz respeito à empresa dela. Normalmente vai ter profissionais para levantar esses riscos. Hoje até tem a questão do e-social, né? Que é um meio digital que as empresas têm de comunicar ao governo, né? Os eventos que nós chamamos, que são riscos ambientais, que são o fluxo dos exames que são feitos. Tudo isso vai ter um fluxo, né? Quem trabalha na área sabe bem. Então, você identificou as normas pertinentes à tua empresa, levantou, identificou os riscos, verificou quais riscos podem ser atenuados ou contidos, seja por um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Nossa, EPI, é muita sigla, hein? Muita sigla. Um EPI, né? Ou maneiras, processos de mudança daquele trabalho, ou uma adequação daquela máquina, ou um isolamento daquela máquina. Aqui nós estamos num ambiente que tem a proteção acústica. É um exemplo, né? Então, a gente tem essa questão também. Então, você fazendo esse primeiro P da prevenção, você vai para o segundo P da proteção. Opa, aquela máquina lá, ela tem um exemplo simples, uma correia exposta. Funcionário que esteja do lado, enrosca uma manga do uniforme, ou, né, se ele está com uma manga, ou se enrosca uma parte de uma roupa, ele pode cabelo também, né? Cabelo, infelizmente acontece muitos assim. Ele pode ser envolvido ali e ter um acidente grave ou até fatal, dependente do porte dessa máquina. Muito grave. Então, eu identifiquei no quesito prevenção, via legislação, o que a lei prevê? A lei, nossa, ela é muito ampla, né? Identifiquei, fiz esse processo. Daí eu vou, para resumir, que eu sei que o nosso tempo é curto, eu adequo as proteções, seja por EPC, por EPI, por proteção de máquina, por treinamentos obrigatórios, treinamentos legais, que também previstos na legislação. Daí eu vou para a promoção. Eu não posso simplesmente dar uma integração e passar 2, 3 anos não fazer mais nada de orientação. Eu preciso, então, ter campanhas, gerar uma cultura de segurança. A gente estava falando aqui de comportamento de pessoas, né? A gente muda com o tempo, você acabou de falar isso. Então, o funcionário ele tem que ser capacitado a todo tempo. A empresa pode mudar o ambiente dela, pode mudar os riscos. Então, vai ter que ter realmente uma verificação novamente. Constante, né? Constante. Então, isso é cultura de segurança. A gente ainda precisa, e tem muitas empresas já investindo, mas a gente precisa sempre estar melhorando, sempre estar capacitando novamente o trabalhador para isso. Então, não é simplesmente eu contratei uma pessoa, coloco aqui e faz isso. Não, você tem que saber o que você vai usar.
conhecer o processo, né? Começa por aí, na gestão de qualidade fala-se muito processo, mas pequenas empresas não têm ainda toda essa estrutura. Conhecer o processo da tarefa, conhecer a atividade que ele vai fazer, conhecer os riscos da empresa, daí sim fazer essa manutenção de treinar e orientar, né? Conhecer, e eu acho que a gente pode resumir isso tudo dizendo que tem que amar pessoas, né? Sim, porque sim. É um zelo, é um cuidado com a vida do Olha, outro, né? As normas regulamentadoras existem agora, dia 8 de junho, fez 46 anos, desde 1978. 8 de junho de 2024. Então, assim, é um tempinho longo, né? É verdade. Mas, na prática, muitas coisas ainda têm que ser melhoradas e precisa ser melhorada. Infelizmente, nosso país é o 4º em acidente de trabalho. Neide, eu acho, Neide, Cláudia e Vera, eu acredito que eu vou ter que trazê-las aqui novamente, cada uma sozinha, porque é muito conteúdo, muita informação, né? Aqui a gente deixa as pessoas só com gostinho, viu? A gente vai voltar a falar esses assuntos com certeza. Vera, deixa eu aproveitar então aí nesses nossos minutos finais, para você trazer o aspecto que falta ainda, né, de nos trazer. E se você tem a indicação de livro, você já falou que escreveu um livro, então traz aí para nós a sua indicação com a sua mensagem final. Tá certo. Bom, o terceiro aspecto seria a abundância. E a abundância, ela vem da tua forma de pensar. Então, quando a gente tem uma mentalidade que os cientistas chamam de mentalidade fixa, ou mentalidade de crescimento, quer dizer, como que você interpretou as coisas quando você era criança? Como você foi tratada? E a gente volta para aquela questão de que o que eu estou trazendo dentro da minha mala, né? Uhum. Então, por exemplo, se a criança ela foi mal num teste. Quando era pequenininha, ela foi mal no teste e ela entendeu, porque os pais não gostaram da nota que ela tirou 4, 5, e ela ficou acuada, envergonhada com aquela situação, e os pais a recriminaram. Ela não vai achar que ela tem condições de fazer melhor da próxima vez. Ela vai achar que ela é um fracasso. Então, ela vai dizer assim, eu sou um fracasso. E ela vai trazendo isso para a vida dela. Isso se chama mentalidade fixa. Ela acha que ela não tem condições de crescer. Ou ela já nasceu com aquele talento pronto, que ela é maravilhosa naquilo, e ela vai se dar bem naquilo, e ela não tem condições de crescer. E a mentalidade de crescimento é justamente o oposto. É aquela criança que olha para a prova e fala assim, não, pai, mas eu não me dei bem, mas eu vou estudar mais e eu vou conseguir fazer um teste melhor da próxima vez. Então, claro que quando a gente fala assim, a gente entende que, poxa, será que a criança tem capacidade de fazer essa interpretação? Depende do ambiente que ela vive. Então, se ela tiver apoio da família dela, ela vai conseguir interpretar as capacidades dela desse jeito. E quando a gente vê na vida adulta como é que isso se transforma, você vê aquela pessoa que quer o sucesso imediato. Ah, eu vou abrir uma empresa, mas ela tem que dar certo no primeiro mês. É verdade. Olha o reflexo, né? Exatamente. Reflexo. Então, não faz o planejamento necessário. E a abundância, ela vem através de você ter uma mentalidade de você querer crescer, mas você se planejar para esse crescimento. E você trabalha esses aspectos na sua mentoria, né? Sim. Como que funciona a sua mentoria, Vera? Eu tenho a mentoria que eu chamo de empoderamento pessoal, que eu trabalho toda essa parte de valorização, dela enxergar as forças que ela tem, ela definir através de testes, tudo que ela pode fazer com o que ela já tem de habilidades e talentos, então é esse reconhecimento dela. E uma segunda mentoria, que é a continuação dessa, que eu trabalho a abundância, toda essa parte do planejamento estratégico, para como ela faz o negócio dela crescer. Ah, que incrível. Bom, todas as redes sociais de todas vocês vai estar aqui na descrição do vídeo, então naturalmente as pessoas podem te procurar. Queria que você finalizasse aí trazendo a questão do livro. Sim, você pediu indicação do livro, eu escrevi em cooperação 2 livros que têm a ver com a minha espiritualidade, porque eu acredito muito que quando a nossa fé anda junto, sem a dúvida, gente consegue ter o apoio necessário para o nosso crescimento. Sem sombra de dúvida. E então eu escrevi Provérbios e escrevi Devocional de Salmos, porque eu acredito muito por favor. Nos ensinamentos. Esse é o Devocional de Salmos. E que linda esse capa. É o Provérbios Devocional Diários. Provérbios Diários Devocional. Sim, a ideia é que cada dia a pessoa leia um capítulo para que ela possa ir aumentando a própria compreensão sobre a vida. Com certeza. E também um livro que eu indico é sobre mentalidade, Mindset, da Carol Dweck. Ele trata justamente da mentalidade fixa e de crescimento e como você pode fazer para sair dessa situação onde te fixa em algo que não é bem verdade, que foi uma crença que você trouxe
a partir do seu crescimento. Fizeram você acreditar sobre isso, né? Sim. Eu sou prova viva, não vou me alongar aqui, mas eu tenho um testemunho muito forte disso, do que eu acreditava ser, e comprometeu completamente a minha vida. Eu só fui descobrir depois que eu entrei no processo de autoconhecimento. Sim. Não tem como fugir. E a mensagem final, eu vou trazer aqui uma frase da Andréa Pérez, que foi a minha professora na especialização. Ela foi uma das que trouxe a psicologia positiva para o Brasil. E ela fala assim: quem eu sou e o que eu tenho a colocar no mundo tocará aqueles que estão esperando por isso. Não os deixe sem você. Uau! Lindo. Que Lindo. máximo. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Já estou aqui querendo agendar o próximo encontro, porque ficou muita coisa ainda, né? Maravilha. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Cláudia, eu quero voltar para você aqui, pedir para você finalizar, mas eu quero trazer uma pergunta que foi deixada para nós pela Andréa Direnzo. Ela pergunta assim: como manter nossa autoconfiança sendo empreendedora, mãe, pai, gestando o nosso negócio, etc, etc, etc. E nós bem sabemos o que são esses etc, né? Andréia, essa pergunta tem tudo a ver com o que eu trabalho na minha mentoria. Eu uso muita técnica eu sou. E a técnica eu sou, ela é dividida, eu dividi ela em 3 partes. Então, primeiro, os papéis que eu tenho na minha vida. Então, ela colocou: eu sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou tia, eu sou tudo. O segundo é aquele papel, aqueles talentos e habilidades que você já tem. Que você já tem, então que você já reconhece. Então, eu sou uma boa comunicadora, eu sou flexível, né? Eu sou inteligente, eu sou confiante, né? E o terceiro bloquinho, eu normalmente coloco assim, 10 os papéis, 10 o que eu já tenho, e 10 aquelas que eu gostaria de desenvolver, né? Porque por causa da mala que a gente traz, às vezes a gente não tem algumas habilidades que se faz necessário naquele momento da tua carreira. Então, esses 10 finais é para você trabalhar isso. E todo dia você vai ler essa folha, todo dia. Então, isso é uma forma de você manter essa autoconfiança, sabe? Todos os dias, ativa, né? Fortalecida, e que ela pode te ajudar nos momentos de baixa. Perfeito. Então, eu tenho uma mentorada que ela sempre fala isso para mim: Cláudia, o eu sou, para mim, é aquele remedinho que na hora que eu tô ali me sentindo meia insegura, eu vou lá e leio. É perfeito. Vou lá e leio. Então, é isso que eu sugiro para ela. Ótimo. O livro que eu gostaria de sugerir é A Fórmula da Autoconfiança, de Napoleão Hill. Ah, é perfeito. Napoleão Hill, a gente sabe, né? É algo assim, parece que tão antigo, mas como é atual. Tão atual. Né? É de hoje o que é escrito nos livros dele. Então, a Fórmula da Autoconfiança seria a ideal para hoje, para mim fazer indicação. Eu amo ler, então eu tenho muitos livros. Se alguém tiver até interesse em outros, é só procurar por você. É só me procurar. Ah, com certeza. Quer deixar uma mensagem final? Vocês que estão ouvindo, né, neste momento, em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer dia, comece hoje a fortalecer, a aumentar a sua autoconfiança. Nós, mulheres, nós temos essa força dentro da gente. É só a gente ir lá e fazer essa autodescoberta. Eu sei que não é tão simples, é desafiadora, porém, nós merecemos ter uma vida com mais qualidade de vida, uma vida onde nós podemos, cada vez mais, pensar melhor sobre nós, e sermos profissionais maravilhosas, talentosas, vitoriosas. Merecemos, né? Merecemos. Alcançar tudo aquilo Nós somos que Deus nos fez para ser, né? É isso mesmo. Muito obrigada, uma alegria mesmo ter você aqui. Pode anotar na agenda aí já a próxima participação, porque a gente tem muito para conversar ainda. Obrigada. Obrigada, menina. Neide, e você então, com a sua mensagem final, queria que você deixasse principalmente uma orientação. Eu não gosto muito da palavra dica, né, porque parece tão pouco, né, e às vezes é tão rico o que a gente tem para trazer, mas uma orientação que você deixaria para quem eventualmente quer seguir a sua trajetória no empreendedorismo. Certo, eu penso assim, tem que realmente se dedicar. A legislação ela é muito ampla. Eu acho que tem muito a aprender ainda, apesar de ter passado 20 anos trabalhando em chão de fábrica, em várias empresas. Você tem que buscar, fazer cursos também de oratória, já indico você. Opa, estamos aí. Vai ter sempre esse link de saúde, segurança e meio ambiente. Então, para ajudar, na minha formação, eu fiz administração, gestão ambiental.
Fiz diversos cursos na área de gestão de resíduos da saúde. Quando trabalhei dentro da área hospitalar, foi muito importante. Foi um dos primeiros PGRs que a gente fez no hospital que estive. Precisa ter relacionamento interpessoal. Então, você vai conversar desde o diretor, o dono da empresa, o diretor, até a pessoa que é o terceirizado, que entra na portaria. Você vai ter que atender, vai ter que instruir, vai ter que fazer uma integração para ele, vai ter que liberar um serviço que nós chamamos permissão de trabalho. Antes disso, você vai ter que fazer uma análise preliminar do risco da tarefa dele, ou seja, o contato com você é com pessoas o tempo todo. Então, você tem que gostar de pessoas, tem que estar convivendo aí com as dificuldades que é equilibrar a relação empregador e trabalhador. Perfeito. Isso dentro da empresa digamos que assim... fundamental. Você tem que defender e estar pronto para atuar nos dois lados. Não tem outra saída. É por aí. Que bom, Neide, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Fazia tempo ali que a gente estava conversando, né? Verdade. Finalmente deu certo. Pode anotar também uma próxima vinda. As portas estão abertas para todas vocês. E é tão bacana, né? A gente poder entregar um pouquinho do nosso conhecimento, compartilhar esse conhecimento, porque às vezes a gente até não percebe tanto, mas uma palavrinha que às vezes a gente deixa pode ser a virada de chave para alguém, né? Então, acho que isso é super importante. Agradeço pela disposição de vocês em compartilhar. Eu queria fazer um adendo que eu acabei não colocando. As normas regulamentadoras, elas estão disponíveis, né, dentro do site do Ministério do Trabalho. Então, www.mt.gov.br, as 38 normas e outras instruções de trabalho estão lá disponíveis para todos que precisarem consultar. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Quero agradecer você também que esteve aí conosco até o final, dizer que assim como eu trouxe hoje a pergunta, né, da Andréia, minha xará, quase minha xará, porque o nome dela tem e o meu não tem, mas ela deixou uma pergunta para nós ali no meu Instagram. Então você também que acompanha, pode aí trazer as suas questões para outros episódios, porque eu vou estar sempre postando por lá. E aí a Cláudia até já falou que depois ela se dispõe a responder melhor, né, porque o nosso tempo é curtinho aqui, responder a Andréia e quem mais queira. Aqui na descrição do vídeo estão as redes sociais de todas elas. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, que você possa compartilhar também com outras pessoas, assim como elas estão fazendo, porque levar a nossa mensagem para o mundo é o que faz a diferença. E que você invista em autoconhecimento, que invista em você, invista em oratória também, me procure, que eu estou à disposição para que a gente possa se comunicar cada vez melhor. E como sempre, eu quero terminar esse episódio compartilhando esta frase que está aqui na minha caneca. Convido as minhas convidadas a fazerem aqui um brinde. Seja forte, corajosa, comunique o seu melhor. Até o próximo episódio.